nós começamos o tempo do Advento. Esse é o tempo da esperança. Tempo do dezembro. Dezembro é aquele mês que cheira, não tem um cheiro diferente? Vocês não acham que dezembro tem um cheiro diferente? É o cheiro da novidade, daquilo que vai chegar, dos desafios que estão à porta do ano novo. Tem um cheiro de Natal. Vocês não têm esse cheiro de Natal? Dezembro é o mês que mexe conosco, por causa da esperança. Advento é um dos tempos de maior esperança da igreja, porque algo de novo vai acontecer. Algo de novo está para chegar. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós concluímos um tempo litúrgico, estamos abrindo um novo tempo na esperança. Está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 17, se eu não me engano, que eu acho que eu perdi a marca dele aqui, que andou caindo aqui as coisas, que está escrito: há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua vida. Isso é para poder mexer no seu coração, porque às vezes a gente fica achando que a vida está assim, sem saída, mesmo que a gente esteja com ventos contrários, com a vida parecendo que está do avesso. Não se esqueça dessa palavra: há esperança para o teu futuro. Há algo de novo que vai acontecer. É por isso que a igreja começa esse tempo da esperança com a palavra forte. Qual é a grande palavra do domingo? Vocês assistiram missa domingo? Tenho certeza que o sacerdote falou. Eu entrei na igreja, na verdade, não prestei muita atenção, não. Na verdade, eu não prestei muita atenção. A hora que começou a ler lá, a gente voou um pouco. De verdade, nenhum de vocês ficou com a palavra do primeiro domingo do Advento? De verdade. Vigiar. Pelo menos 3 pessoas ficaram. Então já está bom, já tem esperança, está vendo? Vigiai. Essa é a grande palavra. Como é que a igreja abre o tempo do Advento? Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá. Não sabemos. Ele já veio uma vez, mas ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. Então, se eu tomo consciência disso que ele falou, vigiai, porque não sabeis o dia que eu volto, isso exige de nós não só uma atitude, fala, eu estou alerta porque ele vem, mas uma mudança naquilo, como é que eu estou vivendo. É tão interessante porque no início dos discursos de Jesus, quando ele falava vigiai e orai, é a mesma coisa que convertei-vos e voltai. Estavam diante dele, e as parábolas de Jesus eram do tesouro perdido, da ovelha perdida, do tesouro do campo, eram essas parábolas. Essas agora, quando ele fala de novo do vigiai e orai, ele começa, são os discursos escatológicos. Vocês lerem lá em Mateus, que foi o evangelho de domingo, ele já tem a parábola do mordomo, a parábola das 10 virgens, a dos talentos e depois o julgamento. Se vocês seguirem a sequência, ele muda a forma, porque Deus faz um apelo. O amor de Deus por nós é tão grande que ele não quer nos perder. Então ele fala: vigia, vigia, não sabeis o dia nem a hora. Então no evangelho de domingo são 2 parábolas pequenininhas que Jesus fala assim. Está no capítulo 24, versículo 37. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada.
Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então são duas parábolas. A primeira, que o pessoal comia, bebia. Então, aqui Jesus vai nos alertando para que a nossa vigilância, porque nós vamos vivendo numa rotina que a gente não percebe mais nada, a gente vai sendo levado pela rotina, vai vivendo uma normose e acha que está tudo bem, e de repente ele chega. Qual é a grande palavra que é contrária à vigilância? Talvez o sacerdote tenha dito. O que corrói a vigilância? O que corrói a vigilância? A nossa dispersão. Esse é o grande inimigo. Por que a gente vive disperso? Porque perdemos a consciência da nossa identidade. Eu vou morrer falando isso para vocês. Qual que é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Filho de Deus, mas nós esquecemos ela. Então por que a gente é disperso? Por que a gente vive nessa rotina, consumido pela rotina, vivendo só no aqui e agora, no efêmero? Por quê? Porque estamos vazios de interioridade, nós somos vazios de sentido, nós perdemos a noção do horizonte, nós não temos noção de futuro. Por que temos medo do futuro? Porque somos vazios. Então, como eu não tenho visão para frente, eu quero viver aqui agora. Então, não é nada contrário a comer, beber, casar, não é isso. Eu estou falando que a gente só concentra nisso sem consciência do depois. Então ele fala: vigia, acorda. Por que eu estou disperso? Porque eu estou vivendo somente em si mesmado em mim. É somente nos meus pensamentos, nas minhas emoções, mas eu não tenho sentido maior, nem do mundo, nem de mim, nem para onde eu vou. Como eu perdi a perspectiva de esperança e de horizonte, eu tenho medo demais do futuro, então vou viver agora. Então a gente não quer nem pensar que Jesus vai voltar, a gente não quer nem pensar que isso vai acontecer. Fala: nem Filó, nem vou estar aqui no fim do mundo. Mas se você morreu hoje, seu fim do mundo chegou. Ou eu estou falando mentira? Não, porque o encontro já aconteceu. Então hoje, para quantas pessoas foi o fim do mundo? Para milhares que morreram hoje. Está vendo como é que a gente não tem essa dimensão? Então a gente vive em outro lugar. Então a dispersão nos tira do centro da nossa vida. Qual deveria ser o nosso centro? É Jesus. A vida do cristão tem que ser como um girassol. O girassol não gira somente para a luz. A nossa luz é Jesus. Então a gente deveria estar voltado somente para Ele. E quando o sol se pôr, fica parado esperando para onde Ele vai voltar. E não ficar disperso. A gente perde toda a energia voltada para aquilo que não nos leva a nada. Estou falando alguma mentira? Não. E a segunda parábola, quando Jesus fala: se o dono da casa soubesse que dia viria o ladrão. Que casa é essa que ele está falando, gente? Somos nós. É a nossa construção. Somos nós que estamos sendo consumidos, corroídos pelo tempo, pela pressa, por um tanto de nada que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos perdendo o sentido de tudo. Então, quando Jesus fala vigiai, Ele fala vigiai e prestai atenção. Nós temos que ter meta. Nós temos que saber onde queremos chegar, senão a gente vai viver só. E Ele fala: cuidado para que vocês não fiquem embriagados. Cuidado, presta atenção, para que vocês não vivam só com as coisas da comida, só da gula, das orgias. Cuidado, para que a gente também não se embriague de outras coisas. Quais são as coisas que a gente pode embriagar? Que não é bebida. Eu posso embriagar com a minha beleza. Eu posso achar que eu sou demais. Eu posso me embriagar pelo meu sucesso. Sou a melhor profissional que existe no mundo. Eu posso embriagar com a minha conta bancária. Eu posso embriagar com o meu status. Então eu posso vir embriagado de um tanto de coisa que me tira
da sobriedade, de onde o meu centro é Jesus. A única embriaguez que não nos tira do centro é qual embriaguez? São Paulo fala disso. Qual é? Embriagai-vos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa é a única que não nos tira do ponto. Então cuidado, porque o mundo está aí para nos enrolar mesmo, e não tem jeito de abrir a porta para Deus e para o mundo. Cuidado, cuidado para isso. E Jesus fala: vigiai e fiquem prontos, porque não sabeis o dia e a hora que Ele vem. Assim como Ele mandou o povo de Israel comer a última ceia de pé, arrumado para sair, lembra disso? Assim como o mordomo tem que estar pronto, esperando o Senhor voltar para servi-lo. Estejam prontos, porque não sabemos o dia nem a hora. E como que a gente acha que isso é longe? Ah, filho, Jesus vai voltar? Eu tenho certeza. Vocês têm não? Absoluta. Que Ele vai voltar, não tem dúvida nenhuma disso. Posso não estar aqui, mas que Ele vai voltar, vai voltar. É a última promessa que falta Ele cumprir. Claro que Ele voltará para nos buscar. Isso vai ser um escândalo. Então isso tem que estar pronto. Será que hoje eu estou pronta se Ele chegar? E a outra coisa que Ele fala é: vigiai e orai. Lembra quando Jesus falou isso? Jesus falou, para quem que Ele falou vigiai e orai? Para quem Ele falou? Vou pôr vocês para estudar. Para com quem foi que Ele falou isso, gente? Quando lá em Getsêmani, lembra? Que chamou Pedro, Tiago e João e falou: vigiai e orai comigo por 1 hora. Jesus chegou e está fazendo o quê? Rezando? Dormindo. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque rezar é estar presente ao presente, gente. É a forma mais alta de sobriedade. É saber que eu estou diante do único que é vivo. Nós rezamos ainda deitado, coberto e no escuro. Eu vi falando isso, né? O povo fala comigo: se filho é pecado rezar deitado? Eu falei: não, é só porque você não tem consciência que Ele está vivo e está diante de você. Hein, filó? Ué. Vocês estão lidando com algum Deus morto? Porque o meu é vivo. E se Ele chegar diante de você, você vai estar deitado, coberta de camisola? Não, você vai estar de joelho. Só porque você não vê, não quer dizer que Ele não esteja lá. Ok? Isso é muito sério. Então, vigiai e orai. Jesus falou isso. Aquilo que eu digo a todos, diz Ele, Marcos: vigiai. Não durmam. Acorda, fica desperto. E é tão interessante que a Bíblia tem uma comparação do sono daquele que dorme, do que está alerta. O sono é relacionado com enquanto a gente ainda não se converte, e a gente vive somente na carne. E o desperto é aquele que já vive a vida no Espírito. Então Ele fala: muda de faixa, gente, vamos, converte, sai da carne, vamos acordar para aquilo que é real. Mas a gente ainda está lá. Então é preciso acordar para essa realidade, e isto é real. Então vocês vão ver que esse domingo que vem, os discursos são escatológicos. Depois tem o domingo da alegria, depois nós vamos falar de Natal. Mas é tão interessante que São Bernardo fala que existe entre a vinda dele, que já existiu, do Messias prometido, existe e a última vinda dele, né, que ainda voltará, existe uma vida intermediária, que Deus vem até nós todos os dias. Quando a gente conta essas coisas, fala do advento, essa alegria de Jesus que vem, tem uma turma que acredita, desconfia, né? Tem uma turma que não acredita de jeito nenhum, tem uma turma que desconfia, e tem uma turma que de verdade faz disso uma razão da vida. Então quando Jesus fala isso conosco, isso fala: toma conta da sua casa, evite a dispersão, quer dizer, volte para você, volte, converta, volta, acorda, e passe a ter uma vida que de verdade tenha sentido. Para de viver esse vazio interior, para de viver essa normose, essa vida que eu chamo de água de chuchurrala, tem gosto de
Nada. A gente só entra na rotina e só repete tudo todos os dias, sem uma motivação, sem paixão pelo Senhor, por essa história. Quando a gente de verdade crê, se eu creio, eu tenho que trabalhar todos os dias, porque o meu encontro com Ele pode ser hoje. Santo Agostinho fala assim: eu morro de medo do Jesus que passa. O que ele quer dizer? Da mesma forma, quando Jesus falou sobre Jerusalém, o que foi que ele falou? Quando ele chora sobre Jerusalém, fala o quê? Fala: Filó, para de apertar a gente. Que pena que você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. E o medo que eu tenho dele falar isso? Você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. Senhor, mas você me visitou? Uai, visitei, que dia? Sabe que dia que eu estava com fome? Que eu estava com sede? Que eu estava doente? Que eu estava sem roupa? Lembra desse dia? Pois é, você pode ter me dado comida, pode ter me alimentado, pode ter me curado. Esse é o julgamento. É o último aqui, ó. Mateus 25, final lá, capítulo, versículo, a partir do 31. Senhor, mas eu te vi que dia? Naquele dia ali, ó, lembra que eu estava ali com fome e falei com você: me dá um negocinho para comer? Você falou: não tenho. Era eu. É para a gente prestar atenção. Ele vem todos os dias. Então existe essa vinda de Deus na nossa vida, na nossa história. Já falei com vocês que Jesus está no olho do furacão conosco. Ele não está aqui só, Ele está onde estivermos. Se for convidado, se for aceito, se for querido, se Ele de verdade fizer parte da nossa história, que o espera todos os dias, que acorda e fala: será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que o Senhor virá em glória? Será que vai ser hoje que o Senhor vem nos buscar? Ou será que vai ser hoje o meu encontro? Vigiai, ficai atentos, porque é tão interessante. Da mesma forma que eu tenho 2 pés para andar, eu preciso de 2 asas para voar. Quais são as 2 asas para voar? Eu preciso da oração e preciso da mortificação. Para a oração é tão interessante que eu preciso de aprender a ter, falei com vocês aqui, dessa sobriedade, dessa consciência de uma presença, dessa consciência que Deus é real, não me embriagar com as coisas do mundo. Tem um salmo que fala: Senhor, fecha meus olhos para a ilusão do mundo, para as coisas que é tudo ilusão. E há um texto que não é canônico, ele é extracanônico, e que fala, tem uma fala de Jesus, da mesma forma como ele fala para Gabriele, que é uma mística, já falei com vocês várias vezes sobre ela, que ele fala: façam jejum do mundo. E eu acho que a gente nunca precisou fazer tanto jejum do mundo. E ele fala: e hoje o jejum do mundo, ele é mais importante que o jejum da comida. Fecha o ouvido, ele fala, fecha o ouvido para tanta fofoca. Fecha o ouvido para tanta notícia inútil. Ele fala: notícias inúteis, que fala de manhã, de tarde, já mudou, de noite esqueceram. Estou falando alguma mentira? Não. E nós estamos no mundo que nós estamos no mundo da imagem, não é? A mídia o tempo inteiro te chama. Ele fala: preserva seus olhos de tantas imagens. Porque como é que você consegue rezar se o coração está tão entorpecido, se a sua cabeça está tão cheia de imagens, de pensamentos, de preocupações? Como é que você esvazia para entrar em contato com Deus? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Por isso que é preciso esvaziar um pouco disso tudo. A sobriedade para a oração, a relação é igual o silêncio para a oração, para escutar uma boa música. Você escuta uma música de qualidade no meio do barulho? Não, você não vai conseguir escutar nada. Você precisa do silêncio, da mesma forma como você precisa do silêncio para escutar a voz daquele que te chama. A gente precisa cultivar boas coisas. Fala: eu preciso começar a vigiar. Eu tenho que vigiar sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu preciso vigiar como porteiro, que pensamento está entrando, que sentimentos estão entrando, que estão me dispersando do único que é o centro da minha vida.
E às vezes a gente dispersa tanto que a gente não consegue rezar, a gente nunca está onde deveria estar. Há um segredo entre os monges, que eles recitam um trecho de um salmo. Eu vou falando com vocês as coisas que eu vou experimentando, ok? Que reza várias vezes, continuamente, para que não um pensamento que vai te perturbar, sentimentos que vão te tirar do centro, você possa repetir um trecho de um salmo que fala: Senhor, venha ao meu socorro agora, socorrei-me se demora. Senhor, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo Senhor, vinde logo ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E vocês vão repetindo isso. Em vez de você ficar pensando que não presta, com sentimentos que estão te corroendo, te tirando do centro de Deus, fala: Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu tenho repetido isso continuamente. Tem algo para resolver, fala: Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ninguém precisa perceber que você está falando isso. Vai falando isso no seu coração. Nosso contato é com o Senhor, nosso Deus. Me mantenha vigilante com o olhar fixo. Será que é hoje? Vigiai. Olhe como é que está a sua vida, se o encontro for com Ele agora. Olha onde você está centrando a razão da sua história. Olha de verdade se você constrói como uma vida que opera, como uma vida que tem sentido, como uma vida que faz acontecer por causa dEle, não é por causa de você, por causa dEle. Então, por causa dEle, minha vida tem uma ação. Por causa dEle, eu preciso transformar as coisas. Por causa dEle, eu preciso anunciar. Por causa dEle, eu estou aqui para falar isso com vocês. Somente por causa dEle. Falo com vocês: vigia, estejam vigilantes, porque não sabemos que hora Ele vai chegar. Não sei se vocês viram o depoimento de um sacerdote em São Paulo. Eu esqueci o nome dele, eu prometo trazer. Que estava no 4º andar de um prédio em São Paulo, na noite de Natal, dia 24 para o dia 25. Alguém viu isso? Não. E ele falou que eles estavam já preparados para a ceia. Estavam reunidos à mesa. Eu não sei quantos sacerdotes eram. Eu vi o depoimento desse sacerdote mais velho. E ele falou que a mesa deles, na verdade, era uma caixa de papelão. E a ceia era um pão velho, um tomate feio e um orégano. Como não tinha queijo, ele gostava de cozinhar, ele fez um leite engrossado com maisena. Enquanto eles estavam preparando, eles falaram: seria muito bom se um pobre viesse comer conosco, porque seria Jesus. No que eles acabaram de comentar sobre isso, o porteiro interfona e fala: tem um pobre querendo subir, mas nós aqui não deixamos pobre subir no prédio. Ele falou que quer ver o Senhor. Ele falou: manda subir, porque é nosso irmão. Ele chegou, estava muito sujo. Eles deram uma roupa para ele limpa, para que ele se trocasse. Indicaram o banheiro, falou: aqui o banheiro só pode trocar, depois venha sentar para comer conosco. O banheiro, a janelinha era muito pequena, não tinha jeito de ninguém passar, e a porta dava para a sala onde eles estavam. A porta fechada. Como a porta não abria, estava demorando demais para abrir, eles foram lá ver o que tinha acontecido. Bateram, nada, não respondiam, nada. Eles resolveram abrir. Quem estava lá dentro? Ninguém. A roupa suja estava perfeitamente dobrada. E o padre fala: assim como ele fez com os panos na ressurreição, ele dobrou a roupa suja e não estava lá. E esse padre chora, porque naquele dia, quem foi pessoalmente? Jesus. Isso é de emocionar, de chorar. Depois eu vou passar para a Paty o link, para vocês poderem assistir o depoimento desse sacerdote, falando que encontrou as roupas dobradinhas no banheiro, e ele não estava e não tinha por onde sair. Ele foi embora, mas ele foi conforme convidado. Então Deus vem, a gente só precisa estar alerta, vigiando, de olho. É igual um sentinela para o outro. Está lá em Isaías, essa história. Fala:
um sentinela grita para o outro se já está na hora, né? Fala, não, ainda está de noite. Que hora é? Ainda é noite. Ainda que hora é? É de noite, mas o dia está chegando, e de noite continua. Mas voltai-vos, convertei. Na verdade, isso é um texto muito enigmático. Mas na verdade é o nosso estado, que a gente às vezes ainda está na noite, ainda estamos tão ligados ao mundo, e Deus está nos chamando, convertei-vos, volta, abre os vossos olhos, eis que estou à porta, né? Eis que estou à porta. Agora é cheiro de Natal, há uma nova esperança de que a nossa vida vai ser reescrita, se a gente quiser. Advento é uma ação de Deus junto com a sua. Deus não pode agir sozinho. Deus age se você tiver um coração aberto para que Ele possa fazer, ok? Senão nós vamos passar pelo mês e não vamos nos preparar para esse grande encontro, que é de novo rever, é a presença de Deus nascendo em nós outra vez, revendo a nossa esperança. Qual é de novo, qual é para nós o modelo de sobriedade de oração? Qual é? Qual é? Maria, oh, ainda bem que alguém lembrou que é ela. Pensa, ela podia ter ficado embriagada de saber que era mãe do Filho de Deus, ia ser insuportável. E ela viveu como a serva de Deus. Nada fez com que ela ficasse entorpecida com essa notícia. Imagina, ela trouxe a palavra ao mundo. Imagina, ela deu vida, ela fez vir ao mundo o Salvador, o Filho do Altíssimo, o Criador. E ela não ficou cheia dela mesma, viveu na humildade e sem perder o foco na vida dela, que é viver para Deus, gente. Nós temos que pedir a Ele a graça de viver um dia de cada vez somente para Ele. Fala, me dê a graça de viver hoje. Eu falo isso com o meu anjo da guarda, me ajuda. Eu falo com ele, hoje é 2 de dezembro. Me ajuda a viver cada minuto desse dia conforme Deus deseja, me ajuda. Se Ele quiser que eu ande para a direita, eu vou andar para a direita. Se Ele falar, fica parado, fica parada. Se Ele viver para a esquerda, andar para a esquerda. Me ajuda a viver só por hoje a vontade dEle. E todo dia eu repito a data do dia e falo com Ele, só por hoje a vontade do Senhor, só por hoje as pessoas que Ele quiser que me telefone, que eu vou ligar, as pessoas que eu tiver que encontrar, só por hoje a vontade dEle em cada minuto do meu dia, me ajuda. Porque sem a graça de Deus eu não farei nada, eu vou viver só para mim, nem vou lembrar que Deus existe, vou estar tão em si mesmada, vou estar tão voltada para mim mesma, tão embriagada de tudo que eu sou, tão bacana, que eu nem vigio, nem imagino que Deus existe, muito menos que Ele vai voltar e atrapalhar meus planos, imagina. Preste atenção, a vida espiritual é real. Deus de verdade veio, de verdade Ele vem todo dia, e de verdade Ele voltará em glória de novo. Da outra vez foi na humildade, depois será na glória, mas Ele vem escondido todos os dias. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça, assim como ela viveu centrada em Deus, na sobriedade, que ela interceda por nós junto a Jesus, e que de verdade nos dê um tempo novo de advento, uma preparação de verdade, não só porque Ele virá, mas quem é que eu espero? Então eu tenho que me preparar para o meu encontro, é com Ele e com mais ninguém, é com Ele. Eu quero de verdade estar de olho nele, de verdade eu quero ser olhada nos olhos por Ele, de verdade eu quero estremecer diante dEle, de verdade. Eu quero que minhas pernas faltem nessa hora, para que Ele me dê o caminho e falar, é isso ou não é isso? De verdade, eu quero que Ele olhe como é que está o caminho. De verdade, eu quero que Ele olhe como é que está o estado da minha alma. De verdade, eu quero que Ele corrija. De verdade, eu quero um encontro. De verdade, eu quero que a esperança renasça. De verdade, eu quero dar um grito de alegria e dizer, mesmo que a gente esteja sobre esses tempos tão confusos, onde a gente vê o mal crescendo, onde a gente vê a violência, onde a gente vê só a injustiça nesse mundo, e fala, será que não tem jeito? Eu falo, mas Ele virá, e todas as coisas chegarão no seu lugar.
Deus não vai nos perder. Por isso esse grito da igreja, por isso Deus faz esse apelo e fala com cada um de nós: vigia, porque eu não vou te perder. Vigia, porque o meu amor por ti é muito grande. Vigia, porque eu posso chegar hoje. Esteja atento para o meu cheiro, além do cheiro do Natal. Perceba o meu rastro, porque eu estou a caminho. Eu estou mais perto que vocês possam imaginar. Vamos pedir a Nossa Senhora, assim como a Senhora viveu o primeiro advento do mundo em silêncio e sozinha, ela viveu o advento sozinha. Hoje a gente tem a oportunidade de viver o advento juntos. Ela viveu sozinha, ela era uma menina. Imagina o tamanho de tudo isso que estava acontecendo. Vamos pedir a ela: me ajuda, Senhora. Eu não quero só um tempo de correria, de compra e de tanta celebração. Eu quero uma outra celebração. Eu quero reconstruir essa casa, mas o centro dela tem que ser Jesus. Assim como a Senhora esteve sóbria o tempo inteiro e sempre voltada para Deus, nunca perdeu o seu tempo de oração. Me ajuda a fazer de verdade um novo tempo para mim, o tempo do advento. De verdade me preparar para que esse tempo não seja como um outro Natal, como outro começo de ano, mas um novo ano, um novo celebrar a vinda de um Deus que nos ama, que nos buscou para nos transformar completamente e nos dar o direito de uma vida que é eterna. Vamos prestar atenção nisso, vamos pedir a ela que nessa noite ela olhe para nós, para cada um. Nós somos seus filhos. Nossa Senhora cuida de nós. Ela nos ama, ela não tem ninguém que nos quer mais perto do filho dela que ela. Vamos pedir a ela: nos ajude, Senhora. Nos ajude na nossa miséria. A Senhora que conhece a nossa fraqueza, que conhece o quanto nós estamos dispersos, o tanto que dentro de nós está tudo tão quebrado, Senhora, o tanto que estamos muitas vezes em migalhas, em frangalhos, perdemos a noção de tantas coisas, nos perdemos nesse mundo, perdemos Jesus, Senhora. Nos ajude a reencontrá-lo, nos ajude e nos dê a graça da sobriedade, a graça da oração, a graça de voltar a Deus. Nos ajude a vigiar, nos ajude a esperar, nos ajude a ter esperança que o nosso futuro tem uma possibilidade, que Deus é que tem a última palavra, que apesar de todo o mal do mundo, de toda a violência, existe a última palavra, que é de Deus, que a última coisa que irá vencer é o bem, é o amor, é Deus irá vencer o mal nesse mundo, e que Ele enxugará as nossas lágrimas, os reencontros acontecerão, e viveremos um tempo onde o amor, a paz e a alegria serão o que viveremos todos os dias na presença dEle e Vossa Senhora. Que a Senhora interceda por nós nessa noite e que a gente possa sair dessa igreja com o coração acalentado pela doçura da sua Santíssima Presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé. O próximo domingo é o último domingo do ano litúrgico, ok? Vocês sabem disso? O ano civil termina dia 31 de dezembro. O ano litúrgico termina semana que vem com a festa de Cristo Rei. Okay? Então nós estamos vivendo a penúltima semana do ano litúrgico, tá? Porque logo depois começamos o tempo nós vamos preparar para a vinda do Senhor, né? Então vocês vão ver que os 2 primeiros domingos tratam da segunda vinda, depois a gente vai falar do Natal, certo? Então vamos encerrar o ano litúrgico. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente vai viver o ano novo, a gente tem um monte de promessa para a gente mesmo, não é? Não tem? A gente monta uma agenda, né? E fica impecável. Só a primeira página. Cumpre 0, mas tenta. Da mesma forma, a gente teria que fazer uma avaliação do nosso lado espiritual. Que a gente nunca ouvi falar nisso, que a gente tem que avaliar, mas precisamos de avaliar. Então é preciso que a gente faça um olhar. Nós estamos encerrando o ano
Como é que nós caminhamos esse ano do ponto de vista espiritual? Quais são as consciências que nos comandam? Então eu queria que vocês abrissem, quem tiver com o Evangelho, em Efésios capítulo 4. Você sabe o que é Efésios, gente? Carta de São Paulo aos Efésios, né, gente? Sabe achar isso aí? Então, por que eu quero que vocês leiam isso aqui? Esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Isso é muita coisa para a gente prestar atenção e tomar atitude. Porque a primeira coisa que eu tenho que avaliar é, se esse ano eu fiz uma proposta de caminhar com Deus, de colocar, vocês estavam cantando aqui, que Jesus fosse o centro da vida, ok? A gente não pode cantar com o lábio. Se isso é uma atitude do meu coração, da minha vida, então isso eu começo uma vida nova. Então lá em Efésios 4, no versículo 22, ele fala: eu vou remover o meu modo de vida anterior, o homem velho. Essa consciência eu tenho que ter, que eu vou renovar-me pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Essa consciência nós temos que carregar. Se eu faço opção por Deus, então muda tudo. Aquele homem que é determinado por outras regras, acabou. Eu se transformo num homem novo. Então isso é um trabalho. Isso é um trabalho tão grande que, se eu for um pouco mais aqui para frente com vocês, no versículo 30 de Efésios, ele fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Nós temos perdido a consciência que nós somos o templo de Deus. Às vezes a gente esquece que em nós deveria habitar o Espírito. Afinal, eu até recebi isso, acho que no dia do batismo, depois a gente entulhou o Espírito Santo e perdemos a consciência dele. Porque para ter essa consciência nós temos que nutrir o Espírito Santo. E é tão interessante a fala de Paulo aqui, que ele fala: o Espírito Santo do qual fostes selados. O que é selar alguma coisa? O que significa isso? Não, eu selo, eu marco, eu tenho uma pertença, eu marquei, cada um de nós tem um selo, nós pertencemos a Deus. Isso te dá identidade, te dá pertencimento. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, só que nós não temos consciência disso. Nós somos selados. Então, para mim, a coisa mais apaixonante do mundo é saber que eu tenho a pertença. Pode tudo acabar, quem não pode me faltar? Meu Pai, ué. Eu sou selada, eu pertenço a Ele, eu sou dele. Então, nós fomos selados, que nós custamos o sangue do Filho dele, esquecemos disso. Então, são selados. E quando é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Para seguir aqui. Toda amargura. Então, se nosso coração está amargurado, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, como é que o Espírito Santo vai coabitar aí, gente? Não vai. Não vai. Então, às vezes a gente arrasta pelo mundo um rancor. Da época que eu era uma criança, alguém olhou para mim e falou assim: não, tadinha, ela é tão feia, ó. Já virou uma moça, transformou, já virou, ó. Está carregando aquela mágoa, porque aquele dia você me olhou, não me elogiou. Presta atenção. A mágoa, guardem isso, é um veneno que eu tomo para matar o outro. Que dia que ele vai morrer? Nunca. Quem morre? Eu. Compreenderam? Então, a amargura não cabe no nosso coração. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que sair do rancor, da mágoa. Ai, fui ofendida, ressentimento, tira isso. Pensa na hora da morte. Isso vai servir para? Vai. O problema não é para nada. O problema é que você vai atrasar a sua ida para o céu. Vai para o purgatório, mais um bocadinho, bobagem. Eu penso, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Não, estou melhor descartar, porque eu tenho pressa. Isso aqui vai dar certo, não.
Então a gente tem que estar atento. Se tem algum sinal de amargura no seu coração, tira isso. Fala, eu quero o Espírito Santo de Deus, e só. Segunda coisa, toda palavra que a gente fala, que em vez de eu melhorar alguém, eu vou ferir alguém. Então tem que ter muito cuidado com o que fala. A nossa língua traz bênção e maldição. Então pai e mãe tem que vigiar demais. Porque olha para o menino e fala assim, você vai dar conta de nada na vida. Vai arrastar isso pela vida. Isso é muito sério. E às vezes você olha para uma pessoa, você é incapaz de uma palavra que levante alguém, mas você destrói alguém pela sua palavra. Às vezes é pelo seu olhar. Então cuidado com isso, porque o Espírito Santo dá uma voltinha e fala, deixa eu esperar esse povo acalmar. Toda cólera, você está irritado, você está com raiva, e às vezes você tem cólera com o outro, você está irado com alguém, e com a ira você pode matar alguém. Vocês acham que vocês matam alguém? Não? Eu tenho certeza que eu mato. Eu só não matei ninguém ainda pela misericórdia de Deus na minha vida. Certeza absoluta. Porque a ira, ela te faz matar alguém. Deus não deu chance. Porque o amor dele por mim é maior. Tanto que ele tem que trabalhar na gente. Não é fácil. Então, quando você fica muito irritado, se alguém sai do normal, né? Então, quando você pega fazendo alguma coisa com seu filho, você pode matar. Como é que isso não é justificável? Né? Então, é preciso que a gente preste atenção nas coisas que estão habitando em meu coração. Será que eu estou vivendo um ambiente de muita gritaria e o Espírito Santo está lá? Não, já foi embora há muito tempo. Porque tem gente que não conversa, grita o tempo inteiro. Fala, meu filho, aconteceu alguma coisa? Não é assim mesmo, né? Não é não, o Espírito Santo vai dar uma volta. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não, está escrito aqui. Toda palavra pesada, todas injúrias, gente. Injúrias, a gente sai caluniando as pessoas. Fala, mas você viu? Não me contaram. Então por que você está continuando a falar? Você viu? Não. Como é que você pode provar? Alguém assistiu algum filme do Felipe Neri? Conhece o padre Felipe Neri? Só uma pessoa? Duas? Só 3? 4? Só? Pouco, 5. 5 pessoas viram isso. Esse filme é extraordinário. Ele fala, eu quero o paraíso. Padre Felipe Neri. Uma coisa encantadora. Vale a pena assistir esse filme. E aí alguém fez uma calúnia. Ele falou com essa pessoa, você vai pegar um saco de pena dos galinhos, vai pegar. Você vai subir na torre da igreja e vai soltar. Soltou. Agora você desce e vai pegar todas as penas e encher de novo. É possível? É isso que você fez quando caluniou alguém. Você não sabe isso até onde foi. Então, quando você não tiver nada de bom para falar, morde a sua língua, deixa sangrar, mas não fala, ok? Guarda a língua. Como diz São Tiago, quem segura a língua, quem dá conta de controlar a língua, controla o corpo. Então, toda malícia tem que se afastar de vós. Toda malícia. E ele fala uma coisa que é preciso pensar muito, isso é uma coisa que eu tenho uma implicância absoluta. Abandonar a mentira. Gente, isso é uma coisa que tem que sair do meio de nós. Não tem jeito de eu conviver com mentira e Deus. Quem que Jesus falou que a mentira é filha de quem? Jesus falou. A mentira é filha de quem? Estão lendo a palavra de Deus, não. Mentira é filha do diabo. Jesus diz isso. E tem gente que vai acostumando a mentir tanto que por fim não sabe o que é verdade e o que é mentira. E entra no looping. Não mintam de forma alguma. Se mentir, vai confessar. Está errado. Mentira é grave. Não fale mentira. E ele fala, sabe por quê? Fala a verdade, cada um ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então como é que, se a gente pertence a um corpo só, eu falo uma mentira com o que está do meu lado? Não mintam. Está vendo como é que é um período da gente se rever e falar, se isso está na minha vida, tira, corta isso da sua vida, não vale a pena isso. E ele fala, aquele que se você ficar irritado com alguém, não peque. Presta
peça desculpa. Ele fala: não se põe o sol sobre esse sentimento. Não durma ter ofendido alguém. O que Jesus falou quando você entra na igreja e vai oferecer alguma coisa no altar? Se você lembra que você fez alguma coisa com seu irmão, para fazer o quê? Larga a oferenda, vai lá e fala: você me desculpa, depois você volta. Está vendo? A gente tem que prestar atenção nas coisas que ele falou. Se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, eu tenho que saber tudo que ele falou para poder viver. Não dá para ser mais ou menos, ok? A nossa conversão é um processo contínuo. Então, se ofendeu alguém, peça desculpas. Não custa nada. Ai, Filó, mas sabe por que eu fiz isso? Porque fulano é chato, porque fulano é lerdo, porque... O problema é que você errou. Não se justifique diante do Senhor teu Deus, ok? Então não mintam, peça desculpas toda vez que achar que foi além do que devia ir. Ele fala: não deis lugar ao diabo. Está escrito aqui, né? Aquele que furtava, não mais furte. Se as pessoas têm hábito de roubar, não. Te pertence? Não, então o que você pegou? Gente, isso é muito sério. Porque a gente tem que se policiar de verdade. A gente de verdade tem que querer viver uma vida que o Deus nos acompanhe e sabe tudo que nós estamos fazendo. E que aquilo de verdade é porque Ele é o centro da minha vida. E Paulo fala uma coisa aqui: aquele que trabalhe, faça aquilo que é bom, para que possa ter o que partilhar com o que tiver necessidade, né? Não saia dos seus lábios nenhuma palavra inconveniente, só na hora oportuna, e tudo pode edificar o outro, e que seja de graça, seja uma graça para aqueles que ouvirem. E ele fala: como é que nós deveremos ser? Sede bondosos. Quem que Jesus falou que é bom? Só Deus é bom. Deus nos fez a imagem e... Você já acha que nós cumprimos isso? Por quê? Por causa de quê? Na verdade é o seguinte: nós somos a imagem de Deus. Quando é que nós somos semelhantes a Deus? Qual que é a marca de Deus Pai? Qual? É o amor. O DNA de Deus é amor. Todos os atos que vocês tiverem de bondade, de amor, vocês estão repetindo o Pai. Então aí você se torna semelhante. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Toda vez que você for ao inverso disso, você não é semelhante ao seu Pai, ao nosso Pai. Então nós temos que viver de forma que as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, você está fazendo igual ao Pai. O Pai ia fazer isso. Imaginou até a gente chegar nesse ponto? Tem um chão. Então ele fala: sede bondosos, tende compaixão uns dos outros. Quando é que a gente consegue ter compaixão? Quando é que eu consigo sofrer com o outro? Quando eu entendo que eu sou igual, que eu sou feito da mesma matéria, que hoje um sofre, amanhã sou eu que sofro. Hoje eu cuido, amanhã alguém cuida de mim. É entender isso. Não tem ninguém melhor do que o outro, não, é tudo igual. Tudo igual. Então nós temos que exercer misericórdia com o outro, assim como Deus exerce conosco. Nós queremos pedir misericórdia a Deus e não dá misericórdia para o outro. A gente quer que Deus seja abundante com a gente é avaro com o outro. Oi, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Está vendo como é que a gente tem que trabalhar essas coisas? Isso é muito sério, que essa é a nossa identidade cristã. É isso que mostra se eu sou ou não filho do Altíssimo. Se Deus é de verdade o centro da minha vida, ou Ele está lá na periferia. Eu ouvi falar que Ele existe, mas Ele não comanda a minha vida enquanto eu não tiver atitude de bondade, atitude de que eu sou compassivo uns com os outros. Aí vem a coisa mais pesada: perdoando-vos uns aos outros. Aí é tão sério, né? Que a gente fala assim: mas isso que ele fez eu não perdoo.
Isso não tem perdão, não é assim as frases? Aí a gente reza o Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como eu perdoo. Acabei de dar medida para Deus. É seríssimo, gente. Não dá para rezar de lábio. Dá para rezar com profundidade, que eu estou falando. Se eu tiver com mágoa no coração, se eu tiver inimigo de alguém, não reze o Pai Nosso, porque você deu para Deus a sua medida. Fala com ele, então, eu não preciso me perdoar, porque eu não consigo perdoar o outro, e o outro é igual a mim. Não é nem Deus que é criador, que é infinito, que imagina quando eu ofendo a Deus, que é o pecado. O meu irmão, gente, tinha um monge que eu colocava na porta do quarto dele, em obra. Nós estamos em obra, gente, de construção. Nós somos iguais. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive de ir no presídio rezar com os nossos irmãos. Foi uma experiência ótima. Rezei com eles, depois eles falaram, agora a senhora entra no meio que nós vamos rezar para a senhora. Porque a gente não pode colocar o outro, rotular o outro por um ato. O que ele fez foi errado? Foi. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Será que a gente precisa pensar nisso? Uma mãe que mata o marido, quando entra em casa e ele está abusando sexualmente do filho, ela é uma assassina? Foi condenada. Mas é uma assassina? Não. Eu, no lugar dela, tinha feito pior do que ela fez. Mas ela defendeu a filha de 3 anos, abusada sexualmente pelo pai. Quantos de nós não faríamos o mesmo? É sério? É sério isso? Então, eu tenho que aprender a perdoar quando eu entendo que eu também preciso de perdão. Fala, Jesus, sabe por que eu preciso perdoar? Porque ela ainda não entendeu nada, Senhor. Ele ainda não entendeu. Eu já tenho um caminho. Não arrastem rancor, não arrasta mágoa, perdoa, liberta. O perdão é para te libertar. E liberta o outro. Te liberte, não fique preso nisso. Não fica voltando naquele dia que aconteceu a mágoa, porque aí você vai estar tirando. Sabe quando o machucado está dando uma casquinha, você vai lá, arranca a casca, ele sangra de novo. Aí começa a dar casca, você vai lá, bobagem. Bobagem. Hoje uma mulher no consultório falou, mulher linda, todo filho, meu marido saiu de casa tem 11 meses, para que o Senhor vos acompanhe, vai em paz. Vai ficar mendigando, não? Vai ficar mendigando o quê? Deixa aí, arrumou outra, que ele seja feliz. Siga a sua vida, cuide de você, que seja cada vez mais bonita. Cuide de você e pare de ficar pensando, contando quantos meses e dias está faltando para ele voltar, que ele não vai voltar. Cuida de você e da sua história. E para de ficar com o olhar estrábico na vida dele. Vai para lá, que o Senhor vos acompanhe. Não briga por nada, aceita as condições que ele quiser e fica livre disso. Ele não traiu, não foi você, não foi ele mesmo. Foi capaz de manter uma aliança. Ele não é fiel nem a ele. Então, vá em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas não se arraste e nem mendigue nada ser filha do Altíssimo. Não precisa disso. Presta atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então é preciso que a gente preste atenção nisso. A gente tem que aprender a perdoar. E o dia que você aprende a perdoar, você deixa de ser refém do demônio, porque ele quer um coração pesado. Quantas vezes que vocês ficarem o perdão deixa você preso, amarrado numa ponta? Solta. Solta isso. Qual foi a maior atitude de perdão? Jesus na cruz. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós vão fazer isso? Quantos? Porque o perdão ele não é natural. Alguém te faz alguma coisa, você fala, mas eu vou vingar. Mas vou vingar mesmo, vai ver o que eu vou fazer. Bobagem. Bobagem. Mas o perdão não pode ser imediato, ele tem que ser elaborado em você. Pensa nele. Pensa, prepara, depois fala, eu não vou ficar amargurado nisso aqui. Solta. É a melhor experiência que vocês vão fazer na vida. Solta. Não fique murmurando que filho, mas você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez. Qual o lugar que a gente mais tem que perdoar? Aonde? Dentro de casa, né? Família é lugar de mais amor e de mais dor. Ok? Então, qual que é o dia trágico do João Paulo, do hospital João 23? O maior hospital
de traumas em Minas Gerais, que é um lugar espetacular. Aquele povo lá faz milagres ali dentro. Qual é o dia mais difícil do Hospital João 23? Vocês sabem? Tem um dia de pavor lá do plantão. Noite de Natal. É quando a família reúne. Entendeu? Aí fica todo mundo ali, mas eu tenho um negocinho Ctrl+C, bebo um golinho, libero tudo e te mato à noite, acaba lá no João 23. Uma tragédia, vocês têm noção. A hora que a turma libera no golinho, meu filho, acabou o filtro. Vocês estão achando que eu estou brincando? A gente tinha pavor quando caiu o plantão nesse dia. Dei plantão lá há muitos anos. Mas a noite do Natal é surreal de matança. Tem lógica? Então, quanta mágoa, quanto rancor, quanto ódio guardado. Aonde que o Espírito Santo vai estar junto nessa confusão, gente? Foi embora muito tempo. Fica lá não, velho, de jeito nenhum. Fica não. Então nós precisamos de prestar atenção nisso, meu Deus do céu. Precisamos de prestar atenção, porque ele fala: tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita o seu pai, porque você é um filho amado dele. Nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou encerrar esse ano? Semana que vem nós vamos estar declarando que Jesus é o rei do universo. E eu estou de como nessa história? Não tem que pôr vocês todos para pensar. Nós precisamos ganhar o céu, eu e vocês. Mas do jeito que nós estamos indo, não vamos ganhar nem a rabeira do céu. Vai não. É seríssimo isso. Gente, as coisas com Deus são muito simples. Ou eu quero e ando com Ele, ou então não ando. Não tem jeito de andar com o pé no mundo ou o pé com Deus. Nós vamos cair. Se a gente fizer uma opção por Ele, a gente precisa dar graça para conseguir fazer, andar atrás dele. Está aqui a regra, Efésios 4 e 5, pode ler. Aí ele fala aqui: andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quer dizer, tudo na nossa vida tem que ser na verdade, tudo tem que ser claro, não pode ter mentira, não pode ter nada escondido. A morte revela a vida. Tudo aquilo que era escondido, não dá morte. Tudo vai ver, tudo vai ver. Vocês não tenham dúvida, a morte revela a vida. E aí ele fala: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós temos que reavaliar os nossos atos, gente. Nós temos que reavaliar se tudo que eu estou falando, fazendo, se é justo. Primeiro, a partir dos olhos de quem? De Deus. Se tem verdade em tudo que eu estou falando, estou escondendo o quê? De quem? Por que é tão difícil ser bom para o outro? Mas até para fazer o bem eu dependo de Deus. Não se iludam que a gente não faz nada certo. Se Deus não mostrar nem para ajudar o irmão de rua, a gente faz certo. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu ponho cesta básica no carro, falo com o Espírito, rezo e falo: quais são as pessoas que eu tenho que entregar a cesta hoje? Me faça encontrar somente com aqueles que o Senhor quer que eu entregue a cesta, um por um. Ok? Tudo para ajudar eu preciso pedir a Deus discernimento, porque a gente não enxerga. O negócio está na minha frente, mas eu não vejo. Está escrito em Apocalipse que tem um colírio que a gente precisa dele. Como é que é o nome do colírio? Está escrito lá em Apocalipse, mas como vocês não leem, eu tenho que contar. O nome do colírio é Jesus. Abra meus olhos. Isso é muito sério. A falta de perdão, ela cria uma das coisas mais graves da nossa vida, que chama paralisia espiritual. Eu não ando, não saio do lugar. O coração fica paralisado, fica petrificado. Por quê? Deus bate todos os dias, mas a porta só tem chave, fechadura por dentro. Quem abre? Você. Se você não abrir, a graça de Deus não pode quebrar. O tanto que ele está duro, ferido, só Deus pode curar. Só Ele pode curar. Mas ninguém cura as feridas do nosso coração.
Só Ele. Mas se eu me fecho para a graça de Deus e falo, não quero nem saber de perdoar, eu vou vingar mesmo. Então, como é que Deus vai trabalhar? Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que estavam paralisadas por causa de pecado? Você está o primeiro, que vocês vão lembrar. Lembra quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro? A sogra de Pedro devia odiar Jesus, não tem condição, né, gente? Aí de repente já vê o telhado dela sendo aberto. Como é que é isso? Está descendo um povo, né? Coloca o coitado numa maca e tem 4 descendo. E ele paralisado, era paralítico, deitadinho, olhando para a cara de Jesus, né? A coisa que ele conseguia mexer era os olhinhos. Falou o quê? Nada. Mas o telhado, a sogra deve ter ficado olhando o telhado. Presta atenção, vai acontecer com a minha casa. Mas foi assim mesmo. Vocês viram que ele precisou de 4 amigos para levar até Jesus, né? Às vezes a gente precisa de uns amigos para levar a gente. Para falar, vamos lá, né? O que Jesus falou com ele? Vocês lembram? Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal falou, como que você pode perdoar? Ele falou, por que vocês estão aí pensando que eu não posso perdoar? O que é mais fácil para mim falar? Os teus pecados são perdoados, ou levanta, pega a sua cama e anda. Pode imaginar que escândalo foi isso? Ele saiu andando da casa. Extraordinário. Tem um outro. Lembra daquela piscina? Paralítico? 38 anos. Deitado lá do lado. 38 anos paralisado. Tem coisa, às vezes na nossa vida, tem mágoas, tem rancor, que está te paralisando há quantos anos que você não sai do lugar? Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida familiar, que vocês estão paralisados. Jesus falou, por que você não entra na água, meu filho? Ah, Senhor, tem ninguém para me pôr lá dentro. A culpa é sempre do... Não é assim que a gente faz? Igualzinho. Senhor, ninguém me ajuda, meu filho. Ele falou, levanta, meu filho, vamos. E anda. Levanta aí, anda. Para de pôr a responsabilidade dos seus problemas no outro. Para de pôr a responsabilidade do seu sofrimento no outro. Toma atitude por você. O cordão umbilical estava colado em quem? Quando você nasceu? Na sua mãe, e foi? Cortado. Levanta aí, anda. E arruma, porque ninguém merece ver ninguém mal acabado. Levanta e anda, faça alguma coisa por você. Levanta e anda. Foi isso que Jesus fez. Teve outros que Jesus fez. Um dia de sábado, lembra? Chegou no templo, tinha um homem com a mão completamente seca. Às vezes a nossa mão seca, né, gente? Que a gente é incapaz de fazer um ato de bondade. Jesus foi lá e falou, estica a mão, meu filho, embora, segue a vida. É preciso abrir a mão para dar, né? Para fazer algo pelo outro, para cuidar de alguém, né? A gente precisa ver a necessidade do outro, ajudar. Às vezes tem um vizinho que está precisando que você compre um pão, lava uma roupa, arruma a casa para a pessoa, faça uma sopa, dê um banho. A gente nem vê mais os vizinhos, né? Falou mentira? Não. Aliás, a gente nem vê o povo da família, né? Fala, fulano suicidou. O quê? Mas estava tão bem, vi ontem. Fala, olhou no olho? Não. Como que a gente está desumanizando? Isso não é filho de Deus, não é? Fulano ajuda? Não, não abre a mão de jeito nenhum. Abre a mão, meu filho, ajuda o próximo. Fica atento com o outro que está passando fome ali, ó. Resolve o problema agora, depois Deus socorre o resto. Mas agora, mata a fome agora, porque foi agora que você passou diante dele. É agora, ok? Tem que estar atento para o outro, porque às vezes é Deus no outro te chamando. Abre os olhos, vamos andar com filhos amados de Deus. Nós temos que virar o ano, mas virar o ano diferente. Não é só com roupa branca, jogar não sei o quê, pular 7 ondas, que é tanta superstição. Está tudo certo a superstição com Deus? Tudo errado. Tudo errado, ok? A cor da lingerie, a cor da... Pelo amor do Senhor Jesus. Nós somos filho amado de Deus. Nós temos que passar o Réveillon de joelho diante do único que muda a sua história. Só diante dele. Mais nada.
O resto é ilusão. Tem que pôr romã dentro do não sei o quê, como é que é? Você conta romã para dar dinheiro. Não trabalha não para ver se o dinheiro chega. Vai pôr no romã, vai. Até que dia que isso chega? Para de ilusão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que tirar essas bobagens e saber que a nossa única confiança está em quem? Em Deus. Não podemos duvidar do amor incondicional dele por nós. Não podemos duvidar que eu falo e ele escuta. Meu filho clamou e ele atende. A nossa confiança incondicional está no único nome, Jesus. O nome que o joelho tem que se dobrar. No céu, na terra, abaixo da terra. Vocês não brinquem com esse nome, porque ele é poderoso demais. Então, presta atenção nisso aqui. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. O que agrada ao Deus? Todo ato de bondade, de justiça, de verdade. Não faça nada que não seja para a glória de Deus. Que hoje a gente está muito preocupado com a nossa promoção, em se fazer sucesso, fama. Não preocupem com isso. Preocupe apenas em servir ao Senhor nosso Deus. Pensa que a única pessoa que tem que se agradar daquilo que você faz é Ele, porque somente Ele vê. Só Ele vê a intenção do seu coração, só Ele vê a sua ação, somente Ele, mais ninguém. Porque tudo que vocês falaram a meu respeito, acrescenta o que? O que Ele sabe que eu sou? Nada. O mundo pode aplaudir, se Ele fizer assim com a cabeça, rodou. É muito sério, gente. Nós estamos diante daquele que nos viu intraútero, com aquele que nos desejou. Isso é maravilhoso. Ele nos chamou para uma vida eterna. Isso é extraordinário. A gente poderia não existir. Então nós somos filhos e vivemos aqui como se ele fosse inimigo. Então nós temos um mês para viver o ano civil que vai acabar. Como é que eu quero recomeçar o ano de 2026? Quero começar sabendo que Ele é o centro da minha vida. Então nós vamos cumprir Efésios inteiro e pedir a Ele: Senhor, me dá a graça. Senhor, me dá a graça, porque todos os nossos atos serão mostrados pela luz. Me dá a graça de nunca entristecer o Espírito Santo de Deus. Me dá a graça de fazer uma faxina. Como é que fala faxina? Como é que é para nós fazer uma faxina? O que significa? Como é que a gente faz faxina? Confessando. Muito bem, vai confessar. O remédio que o mundo precisa é se dobrar e dizer: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Vai confessar. Vamos limpar, né? Vamos dar um banho bem dado e pedir ao Espírito Santo de Deus: não me deixe te entristecer. Entra no meu coração, cura o que está ferido. Me ajuda, me liberta daquilo que está me acorrentando, preso num passado que não tem mais jeito, larga para lá, passou. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência de Deus. Então nós temos hoje para viver sobre o amor misericordioso de Deus na nossa vida. Então confiar nele. Fala: Senhor, eu quero viver uma vida de verdade como filho. O ano que vem eu quero experimentar. Nós vamos encerrar o ano que vem. Semana que vem é um ano litúrgico. Eu quero começar de novo, mas vivendo de uma outra forma, sabendo que eu quero viver somente para o Senhor. Eu tenho que fazer igual o Senhor fazia com o Pai, igual um girassol, viver girando em função do Pai. Isso agrada o Pai, eu faço. Isso não agrada o Pai, eu não faço. O tempo inteiro igual Jesus viveu, somente para agradar ao Pai. Nós temos que viver com a única preocupação de agradar o Pai. A nossa vida tem que agradar a Deus, isso só. E o tempo é curto, né, gente? Não espera envelhecer, não espera aposentar, não espera. A gente começa a amar e servir a Deus que dia? Agora. Ok? Então essa é uma atitude. Quando eu fiquei lembrando que semana que vem já é a última semana do ano litúrgico, eu falei: agora nós temos que fazer uma revisão de vida, de ver a nossa alma. Jesus fala: vocês não se preocupam com a alma de vocês, porque vocês não a veem, mas eu vejo. E o que nós vamos apresentar a Deus? A nossa alma.
Em primeiro lugar. Depois ele devolverá o corpo. É o que Deus Pai diz a Catarina de Siena. Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês nem vão sentir falta antes dele, mas eu devolvo. Imagina, nós vamos encontrar corpo a corpo, encontrar a gente uns com os outros. Isso é uma coisa extraordinária. Mas vamos cuidar da alma. Ela está adoecida. Então, muitas doenças que a gente acredita que tratamos do ponto de vista psiquiátrico, muitas delas estão na alma. Estamos antes de tratá-las. Vamos pedir a graça agora, tirar toda mágoa, rancor, qualquer coisa que está nos separando de alguém, alguma tristeza, alguma coisa, alguma ofensa. Peça perdão e receba o perdão. Fala, me dá graça, Senhor. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ela que não conheceu o pecado, ela sabe o que o pecado fez. Ela viu o corpo do filho dela, ela sabe o que o pecado faz em nós. Não nos deixar separado dele. Ela que foi, a esposa fidelíssima do Espírito Santo, que ela nos ajude a viver com o Espírito Santo em nós, ser morada dele. Fala, tira de nós. Olha para nós agora com o seu olhar misericordioso de mãe. Olha para nós agora e fala com Jesus, seu doce filho. Fala, fulano precisa de tal graça, fulano, nos ajude a tomar um banho, nos arrumar, a de verdade poder ter o Espírito Santo em nós, porque nós queremos caminhar com um novo passo. De verdade nós queremos carregar na nossa vida a marca da nossa pertença a Deus. Se alguém perguntar quem você é, fala, eu filho de Deus. Você não, você também é meu irmão. Talvez você não tenha descoberto, mas nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é extraordinário. Então lembre que os 3 primeiros mandamentos é sobre Deus, é amá-lo. E os 7 mandamentos abaixo, em relação ao irmão. Nós temos que aprender a amar a Deus e nos amar. Por que perdoar, eu creio na remissão dos pecados, é a penúltima coisa que a gente fala no credo. A última é sobre a vida eterna. É porque a gente demora demais a aprender a perdoar. Ou luta. Nós vamos de graça sobre graça. Vamos pedir a Deus, abre meu coração. Não me deixe entristecer o Espírito Santo, mas me ajuda a ter uma vida que seja coerente com aquilo que eu tenho um selo. O selo do Espírito que me deu pertença a Deus, meu Pai. Vamos pedir a Nossa Senhora que nesse momento ela interceda para que a gente possa ser libertado de todo mal que nos prende, que nos acorrenta, que nos impede de caminhar. Não queremos estar paralisados do ponto de vista espiritual, mas queremos caminhar como filhos da luz que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita